Em primeira epístola de João, capítulo 2. A primeira epístola de João, capítulo 2. Versos de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Senhor, está aí a Tua palavra diante de nós, Senhor. Te rogamos, ó Deus, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender, ó Deus, as maravilhas da Tua lei, Senhor. É o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, a carta de João é uma carta bastante rica à vida da igreja contemporânea. Aliás, é uma das cartas muito preciosas. Primeiro porque o João que escreve esta carta é João o evangelista e João o autor do livro de Apocalipse. É o mesmo João. O João, ao escrever esta carta, ele escreve ela com o propósito de combater um ensino incipiente que estava surgindo na igreja cristã primitiva, que era o ensino conhecido como gnosticismo. E o gnosticismo propunha que a salvação de um crente, a salvação de uma pessoa, dava-se de duas formas. A primeira era pelo conhecimento, daí a palavra gnosticismo, do verbo gnosko, que significa conhecer, a salvação pelo conhecimento. Eu vou ser salvo se conhecer alguma coisa ou conhecendo alguma coisa. O outro tipo de gnosticismo, que provavelmente é o que João combate, era o gnosticismo serictiano, que era o gnosticismo que dizia o seguinte: olha, Jesus Cristo, ele não se fez homem, ele não se fez carne. Uma vez que ele é divino, o divino não pode entrar em contato com a matéria porque a matéria é má e o espírito é bom. Então isso não é possível acontecer, então não houve de fato uma encarnação. O corpo que Cristo tem é um corpo aparente, é um corpo simplesmente fantasmagórico, em que você não pode ter a certeza da veracidade da encarnação. Ele não era homem verdadeiro, ele não era homem real. Então João escreve a carta para combater esse tipo de ensino que estava permeando a vida da igreja naquele momento. No contexto da nossa carta, do nosso capítulo, nós podemos observar que o capítulo 2 é uma sequência do capítulo 1, quando João vai falar sobre a questão do crente confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado, e mesmo que ele cometa algum pecado, ele saiba que há um advogado nos céus, Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que perdoa o justo, porque ele é a propiciação pelos pecados do homem, e não apenas daqueles que servem a Deus, mas do mundo inteiro, ou seja, todos os eleitos espalhados pelo mundo. Também, João lembra que Deus, ele, através da pessoa de Cristo, dá um novo mandamento, e esse mandamento é baseado no amor. Um crente que de fato ama a Deus, vai viver na luz, vai dissipar as trevas, vai odiar as trevas e não vai odiar o irmão. Pelo contrário, ele vai amar o irmão e odiar as trevas. E no contexto mais próximo, você tem dos versos de 12 a 14, onde João ele apresenta para nós que a vitória que o crente tem sobre o mundo é a fé que ele carrega no coração, porque os pecados deles foram perdoados por causa do nome de Cristo. E sabendo disso, João escreve para dizer que Jesus, ele é o fundamento da vida do jovem, daquele que se mantém no caminho do Senhor, daquele que se mantém livre e incontaminado do mundo, porque não vive seguindo as obras do maligno. Pelo contrário, tem vencido o maligno, ou vencido o mundo, como o Senhor propõe neste momento. Mas no versos de 15 a 17, como nós já vimos que o apóstolo revela o propósito da carta, ao revelar a vitória sobre o maligno, agora ele procura de maneira clara solidificar esta verdade na vida do cristão. Na verdade, aquele que é crente, ele precisa aprender com esta passagem uma coisa importante. O crente precisa aprender a abandonar, amar o mundo. Nós amamos o mundo.
E o texto sagrado nos desafia a termos uma postura diferente. Ele procura fundamentar o crente nesta verdade e mostrar que o crente não pode e não deve amar o mundo, porque não devemos, de fato, viver uma vida maculada, mergulhada num coração voltado para o mundo. Eu estou na igreja, mas o meu coração está no mundo. Eu estou na igreja, mas o meu pensamento está nas coisas mundanas, nas coisas que estão me levando para longe de Deus, longe da palavra, longe do evangelho, longe da graça de Cristo Jesus. A pergunta é, por que eu devo abandonar o amor ao mundo? Por que eu devo abandonar o amor a amar este mundo? E amar o mundo aqui não significa simplesmente o fato de você dizer assim, eu quero ser descrente, eu quero viver uma vida desregrada, não. Amar o mundo é quando alguma coisa no mundo substitui o lugar de Deus na minha vida. Quando algo passa a ter prioridade na minha vida do que Deus. Isso é amar o mundo. Então, João, ele coloca isso para nós e ele levanta isso de maneira muito poderosa. Ele diz assim, por quê? Por que eu não devo? Por que eu devo abandonar o amor ao mundo e viver para Deus? Primeiro, porque o mundo está no maligno. É isso que ele diz no verso 15. Ele diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui, irmãos, o mundo, ele está no maligno, ele está mergulhado no maligno, é um mundo mergulhado naquilo que é mal. Ele está, quem ama o mundo, ama as coisas do mundo e não há nada do que fazer nesse sentido. O que significa a palavra mundo aqui, quando eles não ameis o mundo? Por que eles não ameis o mundo? O que significa essa palavra mundo? A palavra grega mundo, que aparece aqui na língua original grega, é a palavra cosmon. Nossa palavra cosmo, que significa cosmovisão, cosmologia, estudo do mundo, mundo. Esse termo pode ser usado em vários sentidos na Bíblia e geralmente são aplicados em 3 sentidos básicos. A palavra cosmo. E essa palavra cosmo indica primeiro o mundo físico, o mundo como nós conhecemos. Paulo, no Areópago de Atenas, discutindo com os filósofos epicureus e estoicos, ele apresenta uma verdade fundamental naquela passagem. Ele diz que Deus, ele trouxe a existência de um só, todas as coisas no mundo, através da sua palavra criadora. Deus criou todo o mundo, então o mundo no sentido ali físico, Deus criou todas as coisas. A palavra lá é a palavra cosmon. Também a palavra mundo, ela pode indicar, ela pode apontar para as pessoas que habitam no mundo. Por exemplo, quando nós lemos a escritura lá em João capítulo 3, verso 16, que diz, porque Deus amou o mundo. Não significa que Deus amou o mundo físico, não significa que Deus amou o mundo que nós vemos, céu, estrela, lua, não. Quando diz que Deus amou o mundo, significa que Deus amou as pessoas que vivem no mundo. Então a palavra cosmo tem um sentido de mundo, no sentido de pessoas. Mas também a palavra mundo pode indicar sistema de valores. E é nesse sentido que João emprega esta palavra. Quando assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quando João ele diz isso, ele diz, olha, não ame o sistema que o mundo apresenta. Qual é o sistema que o mundo apresenta? Primeiro, você tem vários tipos de sistema neste mundo. Por exemplo, você gosta de esporte, há o mundo dos esportes. Há tudo sobre o esporte, você sabe tudo sobre o mundo dos esportes. Há também, nesse sentido, a palavra mundo aqui, o sistema, apontava para a sociedade pagã com seus falsos valores, com as suas falsas promessas, com as suas falsas cosmovisões, com a sua visão anticristã. Então João, quando ele propõe para nós, ele diz assim, irmãos, não ameis o mundo. Ele não está dizendo que eu não devo amar a praia. Ele não está dizendo que eu não devo amar um futebol. Ele não está dizendo que eu não devo gostar dessas coisas. Pelo contrário, eu devo gostar dessas coisas. Entretanto, João ele diz que eu não devo amar o mundo no seu sistema de valor pagão, porque nós não pertencemos a este sistema pagão, a esse sistema pecaminoso, esse sistema maculado pela culpa, pela vida em que o descrente caminha. Aqui, de maneira muito interessante, João ele coloca exatamente isso. Ele diz que os descrentes são filhos deste mundo. Abra, por exemplo, Lucas capítulo 16, verso 8. Veja lá, Lucas 16, verso 8. Veja o que o mundo é em Lucas 16, verso 8. Lucas 16, 8.
aqui é nos dito o seguinte. Ele diz assim: e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis do que os filhos da luz. Aqui, de maneira muito interessante agora, nós aprendemos que o mundo aqui, esse sistema de valores, está mergulhado na presença dos filhos das trevas. Então, quando eu olho para o mundo, quando eu vejo o mundo, quando a igreja começa a copiar os valores do mundo, o padrão do mundo, a maneira como o mundo vive, a igreja está de fato mergulhada no pecado de associação com o mundo. A igreja está amando o mundo, a igreja está vivendo para o mundo, a igreja está vivendo segundo o mundo. Aqui o mundo não conheceu a Cristo e ele também não nos conhece. 1 João capítulo 3, verso 1 fala disso. Quando João escreve assim: vede que o grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Ou seja, o mundo como nós conhecemos, esse mundo, esse sistema pecaminoso, esse sistema corrompido, ele está mergulhado no pecado e o mundo nos odeia exatamente por causa disso, porque nós conhecemos a Deus, nós sabemos quem é Deus, nós conhecemos a sua palavra e nós não pertencemos ao mundo. Mas também o sistema mundano, ele odeia o cristão, e é isso que João diz no capítulo 15 do seu evangelho, verso 18. Ele vai dizer o seguinte: se eles me odiaram a mim, que sou o mestre de vocês, vão odiar vocês também, porque vocês me seguem. O mundo não ama você, o mundo não tem prazer em você, o mundo não gosta de você. E por que o mundo não gosta de você? Porque você segue a Jesus, você segue a Cristo, você segue ao Senhor. A proibição bíblica para não amar o mundo, irmãos, se fundamenta em dois princípios incontestáveis da palavra de Deus. Primeiro é a incompatibilidade do amor a Deus com o amor ao mundo. Aqui, quando João diz, aqui em 1 João capítulo 2, verso 15, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Há uma incompatibilidade entre eu amar a Deus e amar o mundo. Há uma incompatibilidade entre eu ter prazer em Deus e ter prazer no mundo. Você não pode ser crente tendo uma mentalidade dúbia, um coração dúbio. Você não sabe a quem você vai servir, se a Deus ou se ao mundo. Se a Deus ou as coisas do mundo. Não, a Escritura de maneira muito clara diz que a nossa mente, ela deve estar cativa, escrava, escravizada à palavra de Deus. Então, primeiro, a incompatibilidade do amor para Deus em relação ao mundo se torna algo incompatível. Eu não posso dizer assim: eu amo a Deus e amo o mundo. Eu não posso dizer que o meu coração tem dois senhores, ou há de amar um e há de aborrecer o outro, ou há de agradar o outro e aborrecer o outro, e vice-versa. Então o meu interesse, a minha vida cristã, o meu pautar, a minha maneira de caminhar na vida cristã é amar a Deus. Quando João ele coloca não ameis, ele está dizendo assim: não tenha a resignação de ter uma vida resoluta, de compromisso com o mundo, porque a palavra amor, a palavra agape que aparece aqui na língua original, ela descreve um amor altruísta, um amor que se renuncia, um amor que se entrega, um amor que se joga, um amor que se deleita naquilo que faz. João está dizendo: não se deleite no mundo, não tenha prazer no mundo, não ame o mundo. Às vezes a igreja, ela esquece um pouco desse princípio estabelecido pela palavra de Deus. Ele diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus não ama quem ama o mundo. Ou vocês esqueceram, por exemplo, do que Tiago diz no capítulo 4? Tiago diz: infiéis. Ou vocês não sabem que o amor ao mundo constitui-se inimizade para com Deus? Quando eu amo o mundo, eu estou me tornando inimigo de Deus. Quando eu abraço o mundo nas minhas ideias, nas minhas concepções, nos meus valores, na minha maneira de enxergar o mundo, eu estou vivendo uma vida mundana. Eu posso vir à igreja, eu posso carregar a Bíblia, eu posso cantar louvores, eu posso ouvir uma boa pregação, eu posso ministrar uma palavra, eu posso ter uma palavra de conforto, mas a minha mente, o meu espectro todinho é mundano, porque a minha mente caminha com os valores do mundo. A maneira, por exemplo, quando nós instruímos outras pessoas em relação à vida sexual, por exemplo, a maneira como nós estimulamos as pessoas a viverem uma vida sem compromisso com Deus e com a igreja.
A maneira como nós orientamos as pessoas a viverem, e quando essa orientação está ligada ao mundo, ela significa que a minha mente está mundanizada. Então eu não posso ter uma mente mundanizada, é isso que João está dizendo. Você não tem que ter um coração mundanizado, uma vida mundanizada. Às vezes o crente não consegue entender essa barreira. Ela não consegue entender, por exemplo, como é que eu posso ser cristão e viver uma vida mundana. Um exemplo, a doutora Nancy Pearcey, no seu livro A Verdade Absoluta, ela conta a história de uma moça que trabalhava no controle de natalidade lá nos Estados Unidos, uma clínica para abortos. E ela é cristã, ela frequentava a igreja, ela via a igreja, ela fazia todos os procedimentos que eram preparatórios, antecipatórios para abortos. E ela entrou em choque, em conflito, quando o Nancy Pearcey desafiou exatamente uma maneira, a grade ideológica mundana que ela estava seguindo. Veja, não é simplesmente um fato aleatório. Nós, crentes, estamos todos os dias sendo atacados na nossa mente para seguirmos o coração do mundo. O centro da nossa batalha é o nosso coração. O nosso coração, o mundo quer conquistar o nosso coração. Satanás quer ganhar o nosso coração. Aqui, irmãos, de maneira interessante, o apóstolo João lembra-nos disso, da incompatibilidade do amor para com Deus e o amor ao mundo. É incompatível, não se junta. Não há compatibilidade nisto. Segundo, a transitoriedade do mundo, em contraste com aquele que obedece a Deus. Veja o verso 17. Ele disse: ora, o mundo passa. Se eu sigo um valor, veja, já notaram como o mundo é? O mundo coloca uma moda. A moda pega um tempo, depois ela passa. O valor daquilo ali é passado, é passageiro. Então João está dizendo, o mundo, os seus valores, eles ficam em mutação constante. Vive mudando. Essa mutação constante, o mundo passa. Aí ele diz, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Pastor, eu vou continuar fazendo sempre a mesma coisa? É sempre a mesma coisa, pastor? É sempre a mesma coisa que a Bíblia diz? É a mesma coisa que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que quando eu obedeço a Deus, faço a vontade de Deus, eu permaneço, eu não sou iludido pela temporalidade do tempo. Eu não me torno refém desse mundo que vive em mutação constante, que não sabe o que quer, que não sabe para onde vai, que não sabe qual é o destino, que não sabe para onde está caminhando, que não sabe quem é que governa este mundo. Na verdade, nós, crentes, sabemos que quem governa este mundo, quem governa todas as coisas, continua sendo Deus, o Deus absoluto, e por isso nós devemos ficar na vontade de Deus. Isso me leva para a segunda proposição. Por que eu devo abandonar o amor ao mundo? Porque quem ama o mundo não pode amar a Deus. Está aí nos versos 15 e o verso 16. Ele diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui, irmãos, o amor para com o mundo compromete primeiro o nosso amor para com Deus, o nosso Pai. Quando eu amo o mundo, o meu amor para com o Pai some. Eu ignoro a Deus, eu ignoro os seus valores, eu ignoro o seu reino, eu ignoro a sua palavra, eu rejeito a sua orientação, eu rejeito a sua verdade. Para mim, o que importa agora é aquele mundo mundano que eu vivo. Você conhece pessoas que começaram na igreja, caminhando do seu lado. Você conhece pessoas que no princípio da sua fé eram fervorosos, eram crentes assíduos na igreja, eram crentes comprometidos com a palavra de Deus, eram crentes realmente pautados na palavra de Cristo, mas de repente o mundo os seduziu. E aí de repente começou aquela frieza espiritual no seu coração. Ele parou de vir à igreja, ela parou de vir à igreja, ele parou de vir, a frequência se tornou irregular, a igreja ela passou a ser um ambiente estranho para aquela pessoa.
E aquela pessoa que se retirou da igreja, saiu da igreja e de repente ela não percebeu que estava amando mais o mundo do que a Deus. O nosso amor para com o mundo compromete o nosso compromisso para com o Pai. Compromete o nosso amor para com Deus. É você estar trocando de marido, você está trocando de alguém, você está trocando de alguém que você ama por alguém que você achou que ama mais. Lembra da profecia de Osés que nós estudamos? Lá está Gomer, ela larga o seu esposo para ir se deleitar com Baal, para se deleitar com aquele ídolo, aquele adultério espiritual. É nítido na escritura, quando nós abandonamos o verdadeiro e abraçamos o falso, nós ignoramos a igreja é fria, a igreja não presta, a igreja não tem comunhão, a igreja não vale de nada, a gente começa a malhar a igreja de Cristo. A gente começa a bater na noiva. A gente começa a dizer que a noiva não presta. A gente começa a dizer que a igreja é fria, que a igreja não tem base, que a igreja não cresce, que a igreja é assim assado. Nós, igreja, amamos o mundo. E jogamos a desculpa no outro. Não é assim que acontece? Assim, de maneira muito interessante, João, ele lembra que o amor para com o mundo compromete o nosso amor para com Deus Pai. Mas não apenas isso. João lembra também que o amor ao mundo afeta a nossa resposta à vontade de Deus. Está aí no verso de número 17. Ele diz: ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Se eu amo o mundo, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Então, veja, quando eu entendo que eu estou amando o mundo, esta minha resposta à vontade de Deus, ela é negada. Veja, a alegria daquele que faz a vontade de Deus é clara na Escritura. Lá em João, mesmo João, escrevendo no Evangelho, no capítulo 14, volte lá a sua Bíblia, lá em João, no mesmo Evangelho, no mesmo autor que escreveu o Evangelho, João 14, marque a sua Bíblia aí no capítulo 2 de 1 João. No capítulo 14, no verso 15, João diz assim uma coisa interessante a nós. Diz assim, olha o que João diz. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ora, se eu não amo mais a Deus, eu amo o mundo, então eu deixei de amar a Deus. E o primeiro passo que mostra quando eu deixei de amar a Deus é quando eu olho para a lei de Deus, quando eu olho para os 10 mandamentos, quando eu olho para a lei do Senhor e a desprezo. Desprezar a lei de Deus é sinal de que você não ama a Deus. Desprezar os 10 mandamentos é dizer a Deus que você não ama, que você não honra, que você não cultua Ele, que você não celebra Ele, que você não tem prazer nele. Que você assumiu uma leitura do mundo, você assumiu uma cosmovisão mundana, uma maneira mundana de viver. Quando eu digo, eu amo a Deus, você ama a Deus e os 10 mandamentos e a lei do Senhor e a palavra de Deus, como é que você encara ela? Olhemos, por exemplo, como nós tratamos o dia do Senhor. A falta de prazer, a falta de deleite que a gente tem no dia do Senhor. Nosso coração é mundano. Nós amamos as coisas do mundo. Porque parece que as coisas do mundo são mais prazerosas do que as realidades espirituais. Do que a vida espiritual, do que a vida com Deus, do que a comunhão com o Senhor, do que o culto ao Senhor, do que agradar ao Senhor. Parece que as coisas do mundo têm roubado o nosso tempo a sós com Deus. Voltando aqui para 1 João, irmãos. Aqui o amor do mundo afeta a nossa resposta à vontade de Deus também. Sabe quando, irmãos? Quando o mundo passa a usar contra nós. Desculpem. O mundo, ele usa 3 armas contra nós. 3 armas. Verso 16. Olha as 3 armas que o mundo usa para nós. Primeiro,
que ele usa porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne. A concupiscência da carne. O que é isso? Pastor, eu li isso todas as vezes, mas eu ficava sem entender, pastor, o que é esta palavra, concupiscência da carne? Esta palavra, a concupiscência da carne, irmãos, indica desejos, tentações internas. Então, João está dizendo assim, olha, quando você ama o mundo, a primeira coisa que ele te oferece, a primeira arma que ele usa para te agarrar pelo coração, levar o teu coração para longe de Deus, são os desejos carnais, são as tentações carnais, são as tentações que o mundo propõe, os desejos e as tentações internas que há na sua natureza caída. Isso começa a florar na sua vida, começa a florar na sua alma, começa a florar no seu ser. Mas ele também fala de outro problema, de outra arma. A outra arma que o mundo usa, irmãos, é a concupiscência dos olhos. Olha aí a palavra, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. O que significa? Significa tentações externas. Começa aqui dentro. Começa a trabalhar aqui no meu coração. Começa a trabalhar aqui, eu começo agora a olhar, externalizar, olhar as coisas no mundo, achar ali é prazeroso. Não tem aquele ditado que diz assim, que a grama do vizinho é mais verde do que a minha? Eu começo a olhar as coisas do mundo, ter prazer nas coisas do mundo. Ah, rapaz, o culto da igreja é frio, mas aquele show ali é bom. Eu começo a trocar as coisas, inverter as proposições. Trocar o culto a Deus por um show. Trocar o dia do Senhor por alguma outra atividade que não honra e que não glorifica a Deus. Aqui, irmãos, essas concupiscências dos olhos. E lembre-se que foi exatamente isso que aconteceu com Eva. Eva olhou, Eva viu, Eva desejou, tomou para si e pecou. Foi a mesma coisa que aconteceu com Acã. Lembrem de Acã? Lá em Josué capítulo 7, Deus disse, você não pode pegar nada que for derrubado da muralha de Jericó. Acã viu uma capa babilônica, diz o texto, ele achou linda, ele viu linda, bela, bonita, desejosa, tomou para si e guardou. É o processo da queda. Ou vocês esquecem no capítulo 6 de Gênesis, quando fala dos filhos de Deus, que olham para as mulheres, as mais belas, bonitas, e eles olham para elas, desejam e tomam para si. Esse é o processo da queda que o mundo coloca. A concupiscência dos olhos é esta. Não há como nós negligenciarmos isto. Aqui João, de maneira inequívoca, lembra-nos que a nossa natureza decaída, depravada, o mundo sabe disso e usa isso contra nós. Porque ele diz, no mundo há. Ele não diz, Satanás há. Percebe a questão? Ele diz, porque tudo que há no mundo, o que há no mundo? O que existe no mundo? Existe a concupiscência da carne, mas também a concupiscência dos olhos. A terceira arma que o mundo usa para roubar o seu amor de Deus e que você venha amá-lo. Você venha amar o mundo. É a soberba da vida. Está escrito aí no verso 16 ainda. A condição dos olhos é a soberba da vida. A palavra soberba da vida, gente do céu. A gente olha assim, soberba da vida. O que significa soberba da vida? A palavra soberba, aquela orgulho, o orgulho da vida. O orgulho de ser quem você é. Aqui indica valores, indica joias, riquezas, renome. Sobretudo, tanto para impressionar as pessoas. O mundo quer que nós queiramos ser aplaudidos. Que nós sejamos aplaudidos, que nós sejamos reconhecidos. Que o nosso orgulho seja satisfeito, que o nosso orgulho seja alguma coisa. A Escritura, de maneira muito nítida, muito clara, diz que o céu é o lugar dos humildes e não dos orgulhosos.
O cristianismo me ensina que a soberba, ela me leva para longe de Deus, longe do evangelho, longe da graça de Cristo. O mundo aí fora, o mundo propõe para mim e para você que devemos ser aplaudidos, que o mundo tem que reconhecer o nosso valor. Nossa, fulano não viu o meu valor, fulano não reconheceu o meu valor, fulano não reconheceu a minha dedicação, o meu esforço. Cadê isso? É que o mundo quer isso, o mundo quer aplauso. Você, crente, não precisa de aplauso. Você precisa de humildade. Você precisa caminhar com o Senhor. Andar como mestre. Caminhar como Ele andou. Aquele que era criador de todas as coisas, Senhor dos céus e da terra, se fez homem, habitou entre nós, humilhou-se até nós. Precisamos disso na nossa vida. Então, para eu preservar o meu coração, para eu continuar amando o meu mestre, para eu continuar amando o meu Jesus, eu preciso olhar para o mundo com outros olhos. O mundo quer reconhecimento, eu não quero ser reconhecido. Eu quero simplesmente amar a Jesus, caminhar com o Senhor. João, quando ele usa isso aqui, irmãos, ele está lembrando a igreja de seu tempo, que a soberba da vida, o padrão da vida do mundo, é um padrão corrompido. E ele diz, não procede do Pai, o orgulho, a soberba, não procede do Pai, mas procede do mundo. Crentes orgulhosos dentro da igreja, crentes metidos a besta dentro da igreja, crentes metidos a alguma coisa dentro da igreja. A Escritura, ela vem e confronta. Irmãos, o Evangelho, ele é humilhador. Ele humilha o nosso orgulho. É por isso que a Bíblia diz que Deus reduz as coisas que são a nada serem. E as que são, e as que não são, a serem alguma coisa. Em outras palavras, Deus humilha os exaltados. E exalta aqueles que são humilhados, que caminham na humildade, que caminham debaixo da providência do Senhor, que caminham confiando no cuidado de Deus para as suas vidas, que continuam amando a Deus a despeito desse mundo mau. Isso me leva para a minha última proposição nesta noite, que é: por que eu devo abandonar o amor ao mundo e amar a Deus? É porque o mundo passa, mas o nosso destino é a eternidade. Está aí no verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua consciência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqui, irmãos, o apóstolo João, ele lembra-nos a transitoriedade do mundo. O mundo é transitório. O mundo não subsistirá. O mundo vive nas trevas. Nós vimos isso no capítulo 2, no verso 8. João diz assim, olha, todavia vos escrevo novo mandamento, não vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. O mundo é trevas, então por que você ainda ama o mundo? Por que você ainda quer viver no mundo? Por que você tem o seu coração ainda seduzido pelo mundo? O mundo, irmãos, ele não é permanente. O sistema mundano passará. Um dia tudo que nós vemos nesse mundo, essas coisas que João diz aqui, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, tudo isso que nós vemos no mundo, um dia deixarão de existir. E aquilo que eu coloquei em meu coração, aonde eu depositei o meu tesouro, aonde eu coloquei o meu coração, seja lá nas coisas que o mundo me ofereceu, naquilo que o mundo me oferece, virará pó, virará nada. João lembra que a permanência eterna daqueles que fazem a vontade de Deus é assegurada. Veja o que João diz. João diz, ora o mundo passa, bem como a sua consciência, ou seja, o mundo e a carne, o desejo, as tentações da carne. Pastor, não, a carne é fraca.
Não é questão que a carne é fraca. Pastor, os olhos são janelas da alma. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Iluminado. Mas se os teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas. Veja, João, ele de maneira muito nítida e muito clara, irmãos, nos dá uma lição de santidade aqui nesse texto. Ele nos ensina que a nossa luta é uma luta por santidade. Santidade não apenas na maneira de vestir, mas santidade na maneira como pensar sobre o mundo. Olhar para o mundo com os outros olhos. Não é absorver toda a porcaria que o mundo vende. Fiquei muito triste esses dias, na verdade ontem para hoje, uma notícia muito triste, um pastor que me ajudou muito na minha vida cristã. Seu nome nunca me conheceu, mas me ajudou muito. Pastor Joshua Harris, autor daquele famoso livro que ficou famoso, Cave Mais Fundo, publicado pela Editora Fiel. Mas um outro livro dele, publicado pela Editora Atos, que foi um livro que me ajudou muito, é Eu Disse Adeus a um Namoro. Esse pastor, um pastor batista, largou a esposa recentemente. Associou-se agora ao movimento LGBT, que é gays, lésbicas, transexuais e simpatizantes. Declarou publicamente no seu Instagram, na conta do Instagram, eu li lá na conta do Instagram dele, pedindo perdão aos gays, aos homossexuais, de ter declarado tudo o que disse no passado. Ele se deixou seduzir pelo mundo. A vida de santidade foi para bancarrota agora. Então, João lembra-nos que o lugar mais seguro na nossa existência não é as nossas batalhas espirituais. Aprendam isso. Não são somente as nossas lutas contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Eu não tenho que lutar contra isso sozinho de forma alguma, porque eu não vou vencer. Mas o lugar mais seguro deste mundo é o centro da vontade de Deus. É isso que diz o verso 17. Ele diz, o mundo passa, bem como as coisas que o mundo oferece, porém aquele que faz a vontade do Senhor, que obedece à vontade de Deus, este sim permanecerá para sempre. A permanência eterna, irmãos, daqueles que fazem a vontade de Deus é clara. Mesmo que o mundo acabe, os fiéis continuarão para sempre. Mesmo que o mundo passe, os fiéis se manterão em pé. Mas nós aprendemos aqui também outra coisa importante. Aprendemos a suprema importância de conhecer e de fazer a vontade de Deus. Percebe aqui? Ele diz, aquele porém que faz a vontade de Deus. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida, pastor? O que Deus quer para a minha vida? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, veja a Bíblia. Ela é a vontade de Deus para a minha vida, está ali revelada. Eu preciso conhecer a vontade de Deus, mas eu não preciso apenas conhecer. Eu preciso o quê? Praticar a vontade de Deus. Fazer é o que diz o texto. O verbo fazer aqui, o que faz a vontade de Deus. Não adianta, eu conheço os 10 mandamentos, pastor. Eu tenho ele decorado, mas eu não os guardo. Lembra lá do rico que chega lá para Jesus? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Qual é a resposta de Jesus? Tu conhece a lei, guarda os 10 mandamentos e viverás. Eu conheço desde a minha infância. Te falta ainda uma coisa. Sim, o que é que falta? Vende tudo que tens, dá aos pobres e vem me seguir.
Diz o texto que aquele rapaz, ele saiu entristecido porque tinha muitas herdades, muito dinheiro. Ele amava mais as coisas do mundo do que a Cristo. Conhecer apenas por conhecer a palavra de Deus não funciona. Nós precisamos ser crentes que conhecemos e praticamos a palavra de Deus. E é isso que João nos lembra. Diante disso, irmãos, que verás nós podemos aprender desse texto e aplicar a nossa vida como igreja. Primeira verdade que nós precisamos levar no nosso coração, irmãos. Olhe o que você de fato está amando. Você ama estar na igreja? Você ama estar servindo a Jesus, amando a Jesus? Continue. Não desista. Progrida, avance. Aumente este amor por Cristo. Ame mais a Cristo. Por outro lado, se você não ama a Cristo como Cristo deve ser amado, se o mundo conseguiu seduzir o seu coração, você consegue olhar para a vida do ímpio e dizer assim, poxa, aquela vida ali, bem que aquela vida poderia ser a minha. Liberte-se disso. Abrace Jesus. Diga que você ama somente a Cristo. O mundo pode estar rodeado de pérolas, de ouro, de riquezas, mas ainda é o mundo. Ele é passageiro, ele passa, ele não é permanente. O que Cristo conseguiu na cruz é permanente, é eterno, é imutável. A segunda verdade que nós aprendemos aqui, podemos aplicar ao nosso coração, irmãos. Precisamos nunca baixar a guarda. Precisamos olhar para o pecado e para o mundo como inimigos mortais de nossa alma. Tudo que o mundo propõe na nossa vida, irmãos, é baixar a nossa guarda na nossa mente, no nosso coração. E ele faz isso usando os desejos da carne. Ele faz isso usando os desejos dos olhos. Ele faz isso colocando em nós o desejo da necessidade de ter alguma coisa, de possuir alguma coisa, de crescer em alguma coisa. O mundo é terrível. Arrependa-se disso. Diga, Senhor, eu preciso ter um coração preparado para batalhar e travar essas batalhas. Por fim, irmãos, não se desespere. Este mundo corrompido vai passar. E para você vencer este mundo corrompido, você só precisa de uma única coisa: ficar no centro da vontade de Deus. Você precisa obedecer a Deus, obedecer à vontade de Deus, praticar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, saber que a vontade de Deus na pessoa bendita do Redentor, na pessoa bendita de Jesus, que fez a plenitude, satisfez a vontade de Deus. Ele fez a vontade de Deus de maneira reta, correta. Ele executou tudo o que Deus exigiu dele. E por isso você agora tem condições, como um crente, como alguém que ama Jesus, dizer assim, eu tenho forças para vencer todas essas lutas, todas essas batalhas que eu estou enfrentando. Deus vai me dar forças. Porque Cristo cumpriu a vontade plena de Deus. E me dá a capacidade de fazer o mesmo, de obedecer a Deus. E eu vou obedecer a Deus. Exploda-se o mundo. Tremam os ímpios. Mas eu não vou me mover um segundo para o mundo. Eu vou seguir a vontade de Deus para a minha vida. Isso é que trará felicidade. Isso é que vai trazer estabilidade. Isso é que vai trazer segurança para a nossa vida. Para a glória de Deus. Que Deus aplique isso em nossos corações. Amém. Oremos ao Senhor agradecendo a palavra do Senhor.
Senhor, obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra, ó Deus, foi exposta, Senhor. Que o Senhor possa aplicar, ó Deus, em nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que esta palavra, ó Deus, encontre abrigo em nossas vidas, ó Deus. E que cada alma, ó Deus, aqui nesta noite, Senhor, possa, de fato, ó Deus, caminhar confiando na Tua providência, confiando no Teu cuidado, ó Deus, e querendo fazer a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, na certeza que Tua vontade, ó Deus, é melhor, é boa, é perfeita e é agradável, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Nos dá forças de vencermos o mundo, Senhor. Nos dá forças, ó Deus, de lutarmos, ó Deus, e de abandonarmos, ó Deus, qualquer tentativa, ó Deus, de amar o mundo, Senhor. Não permitas, ó Deus, que nós, o nosso coração, seja seduzido pelo mundo, Senhor. Mas que o nosso coração te ame, e ame a Ti e a obra da cruz somente. É o que nós te oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém.